Bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu vou mostrar como testar um MOSFET na placa-mãe. Mas antes eu quero mostrar algumas características do MOSFET. Por exemplo, este aqui, com esse datasheet, ele é de canal N, isso só significa o tipo de polarização dele. Nós temos um diodo de proteção, isso significa que se eu colocar a ponteira do multímetro, a vermelha aqui no source e a preta aqui no drain, isso significa que há condução de corrente elétrica. E se eu inverter a posição das ponteiras, não há condução. O primeiro terminal de todos os MOSFETs sempre vai ser o gate, o segundo o drain, que é o mesmo que esse terminal aqui, e o terceiro sempre vai ser o source. Agora, com o multímetro na escala para medição de diodo, lembrando que no caso desse multímetro ele apita sempre quando há um curto, eu vou colocar então a ponteira vermelha no source, que será esse terceiro, e a preta no drain, que pode ser tanto esse segundo terminal quanto a carcaça. O multímetro está apresentando uma resistência de 592 ohms, que é por causa do diodo de proteção. Ou seja, se a gente inverter a posição das ponteiras, não há passagem de corrente elétrica. Voltando com a preta aqui, vamos pegar a vermelha, né? Mostrar novamente o resultado de 587 ohms. Eu vou dar um pulso aqui no gate. Quando eu voltar aqui, olha só, a resistência caiu para 110 ohms. Isso significa que a gente chaveou este MOSFET. Para a gente reverter essa situação, a gente mantém o vermelho aqui, dá um toque com a preta aqui, volta com a preta aqui, e olha só, voltou para 591 ohms, apresentando somente a resistência daquele diodo. Se a gente inverter as ponteiras, não pode ter condução de corrente elétrica, nem aqui no gate e nem no source. Se a gente colocar as ponteiras tanto aqui no gate como no source, também não pode haver condução. E se a gente inverter a posição das ponteiras, também não pode. Lembrando que esse teste só funciona com o multímetro digital. Com o multímetro analógico, o processo é diferente. Agora eu vou fazer o teste com o MOSFET na placa-mãe. Quando a gente fazer esse teste, pode apresentar resultados diferentes daquele que a gente testou com o MOSFET fora por causa dos outros componentes. Eu vou colocar a ponteira preta aqui no drain e a vermelha aqui no source. Então deve apresentar uma resistência de 500 e poucos ohms. Olha só, neste caso 493 ohms. E se a gente manter a preta aqui e colocar a vermelha aqui, não pode ter condução de corrente elétrica. Agora vamos inverter a posição das ponteiras. Colocar a vermelha aqui no drain e a preta aqui no source. Pode ver que também não pode ocorrer condução. Pode ver que teve uma variação ali de resistência elétrica por causa dos outros componentes na placa, mas se eu manter, ele aumenta a resistência e não deixa conduzir corrente elétrica. Se eu colocar a preta aqui no gate, também não pode haver condução de corrente elétrica. Agora, se eu colocar a preta aqui no gate e vermelha no source, ele não pode conduzir ou pode apresentar uma alta resistência elétrica, claro, por causa dos outros componentes na placa. Se eu inverter a posição das ponteiras, a gente tem que obter o mesmo resultado ou não ter passagem de corrente elétrica. Nesse caso aqui, ele não conduziu. Isso significa que esse MOSFET está funcionando perfeitamente, assim como essa placa-mãe e o computador. Espero que vocês tenham gostado das dicas desse vídeo. Obrigado por assistir e até mais.